A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é a irmã Raquel Brito, estou aqui para compartilhar a leitura diária das lições bíblicas da CPAD. Nós faremos a leitura diária da sexta-feira. Nós estamos aí no final do nosso terceiro trimestre de 2025, cujo título foi A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Neste domingo nós estudaremos a nossa última lição, lição de número 13, que tem por título Assembleia de Jerusalém. A nossa leitura diária está no livro de Atos, no capítulo 15, versos 30 e 31, e para essa leitura foi dado o seguinte título: A necessidade de possuir parâmetros. Leiamos o texto. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. O capítulo 15 de Atos mostra o surgimento de uma crise. Nessa época, a igreja cristã era constituída por judeus convertidos e não-judeus que também se converteram. Porém, na sua maior parte, era composta por judeus convertidos que ainda mantinham alguns costumes da lei de Moisés, como, por exemplo, a circuncisão, a dieta, a guarda de alguns dias do calendário. A questão era se os gentios, antes de se tornarem cristãos, não deveriam se tornar judeus. Os gentios aceitavam a Cristo e não estavam cumprindo as leis de Moisés. Então, alguns judeus saíram da Judeia e foram até Antioquia e começaram a ensinar que os gentios só poderiam ser salvos se fossem circuncidados e seguissem a lei de Moisés, contrariando os ensinamentos de Paulo, que falava a respeito da salvação ser pela graça. Então, essa discussão ela tomou uma proporção muito grande. E Paulo e Barnabé perceberam que não conseguiriam resolver ali. Então foram, juntamente com os outros irmãos, até Jerusalém, que é a igreja-mãe, para os apóstolos e para os anciãos, para levarem a questão para esses homens. Ao chegarem em Jerusalém, a contenda continua. Então Pedro fala, Paulo fala, Barnabé fala, Tiago fala e, por fim, irmãos, eles se calam e começam a entender aquilo que está sendo dito. Diante de todos esses relatos, eles chegam a uma conclusão. No verso 28 de Atos, do capítulo 15, diz: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas, dos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Note que a decisão foi tomada pelo Espírito Santo e por eles. O Espírito Santo em primeiro lugar. Então, ficou decidido que os gentios deveriam se abster da idolatria, imoralidade sexual, prostituição cultual. Nós vimos aqui, irmãos, a primeira reunião da igreja, um assunto de suma importância que deveria ser resolvido, mas que necessitava da ajuda dos demais para que ficasse estabelecida uma regra, uma norma de aceitação. É assim que funciona uma comunidade, uma igreja, uma empresa, com regras, hierarquias, leis, comportamentos, ou seja, com ordens. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Os israelitas viviam como queriam, faziam o que bem pensavam, até que Deus mostrou o que queria e como queria. Ele deu leis a Moisés e essas leis trouxeram ordem. O nosso comentarista colocou como título a necessidade de possuir parâmetros. Parâmetro significa padrão, regra, princípio, por intermédio do qual se estabelece uma relação ou comparação entre termos. A igreja precisa disso, precisa de regras, de princípios, de padrões, para que a obra do Senhor cresça com ordem. A ausência de ordem é a ausência de organização, a ausência de arrumação, de estrutura, e resulta em um desarranjo, ou seja, confusão e desorganização. Quando tudo ficou decidido, eles escreveram uma carta com o que foi determinado ali naquela reunião. E leram a carta, como mostra o versículo que nós lemos, e eles se alegraram, irmãos, após ouvirem, né? Se alegraram pela exortação. Deus não é Deus de bagunça, Ele é um Deus de organização. Ele estava presente naquela reunião e o seu Espírito instruiu aqueles homens para que tomassem a decisão certa. Até nas guerras, nas batalhas, Deus tinha instruções minuciosas para o seu povo quanto ao que fazer ou não. A organização pertence ao Senhor e nós que o servimos precisamos entrar por esse caminho da organização, colocando-o sempre na frente, e Ele se encarregará de nos direcionar para que tomemos a decisão correta. Amém?